Em Efésios 1,13, diz que o Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa salvação. Em 2 Coríntios 3,18, diz que é Ele, o Espírito Santo, que nos transforma na imagem de Jesus. Porque nós somos predestinados para ser transformados conforme a imagem de Jesus. E quem nos transforma é o Espírito Santo. Isso está em Romanos 8,29. Aqueles que Deus conheceu, predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. O Espírito Santo é a promessa que Deus fez lá em Jeremias 31, quando ele anunciou a nova e eterna aliança. Porque em Ezequiel 36, 26, porque Ezequiel 37 é muito famoso, do Vale ao Ser. E Ezequiel 26 diz que Deus ia tirar de nós um coração de pedra e ia colocar um coração de carne, né? O que é isso senão o Espírito Santo que Jesus nos dá? Porque Jesus falou lá em João 7, no último dia da festa, o dia mais importante, ele ficou em pé e disse bem alto para todo mundo ouvir: se alguém tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso dizia ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado, né? Hoje ele foi glorificado, ele deu a vida por nós, e o Espírito Santo foi dado, né? Nós hoje temos o Espírito Santo. Todos nós que cremos em Jesus recebemos dele o seu Espírito Santo. Jesus tinha dito antes também, é bom que eu vá, né? Isso aí foi em João 16, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então ele tinha que ir. Ele falava que se o grão de trigo cair no solo e não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então Jesus tinha que ir, tinha que cumprir a missão dele para que o Espírito Santo viesse nos transformar. Jesus morreu para nos justificar e o Espírito Santo nos transforma na imagem de Jesus, né? Nos purifica, nos limpa. O Espírito Santo, na parábola das virgens, lá em Mateus 25, que tinha 10 virgens, né? 5 estavam com as botijas cheias de azeite, esse azeite é o Espírito Santo. E 5 eram loucas, não tinham o Espírito Santo. Não tinha azeite na botija, ficaram para trás, porque o noivo passou e não deu tempo delas buscar. Nós temos que buscar agora, enquanto há tempo, o Espírito Santo. Lembra disso, Lucas 11:11, Deus não nega o Espírito Santo a quem o pede. Jesus é quem dá o Espírito Santo. Nós temos que crer nele para recebermos dele o seu Espírito Santo. Justificação e o Espírito Santo.